tema que foi separado nessa noite para discussão é um tema, uma área de atuação dentro da especialidade médica brasileira, anestesiologia, o tema separado, dor. O estudo da dor é uma das áreas de atuação da anestesiologia, sendo de grande aplicabilidade na atual medicina brasileira. A compreensão dos mecanismos da dor é o ponto inicial dessa área de atuação, pois envolve conhecer o funcionamento de vários órgãos e sistemas e suas relações com a dor. Para a discussão desse tema dor, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. José Maurício Pereira Assef, médico anestesiologista, com título superior de anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, certificado de atuação em área de tratamento de dor pela Sociedade Brasileira de Anestesia e Associação Médica Brasileira, ainda corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento de Anestesia da Santa Casa de Marília. Doutor Maurício, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, o nosso boa noite, e perguntamos inicialmente, por que se estuda tanto dor hoje na medicina brasileira? Boa noite. Boa noite, Milton. Prazer estar aqui com você, tentando dirimir dúvidas ou trazer dúvidas para todo mundo. A pergunta que você me fez justifica-se pelo seguinte: cerca de 75% a 80% de pessoas que vão ao consultório médico vão por causa de dor. Ou seja, é um sintoma capital, um sintoma principal que encaminha todos. Daí a importância desse estudo de dor. Mais ainda, tivemos um avanço nessas últimas 2 ou 3 décadas com relação a todos esses mecanismos aos quais você se referiu anteriormente e que hoje está começando a surtir efeito, ou seja, o pessoal está começando a sentir menos dor em função de todos esses estudos que nós comentamos. Podemos diferenciar a dor entre aguda e dor crônica? Existe uma série de divisões de dor, dores viscerais, dores cutâneas, mas eu gosto dessa divisão aguda e crônica. Por que essa divisão? A dor aguda é um sinal, ou é um sintoma, é um sintoma que diz para nós que existe uma lesão no nosso organismo. Ou seja, quebrei meu braço, dói, eu vou consertar. Eu tenho uma inflamação no apêndice, isso dói, eu vou voltar ao médico. E assim por diante. Ou seja, é um sintoma que sinaliza que existe uma lesão no meu organismo. Já a dor crônica, ela praticamente não tem utilidade nenhuma. Ou seja, ela só serve para amolar a gente, não tem função nenhuma. Mostrando então essa grande diferença. Mais uma diferença que se faz seria com relação à duração. Didaticamente, costuma-se dizer que dor aguda é aquela dor que dura até 2 meses. Outros profissionais ir até 3 meses. Daí para frente nós conseguimos chamar uma dor de crônica. Mas o mais importante, a dor aguda ela tem uma utilidade, a dor crônica não tem utilidade. Como existem vários médicos especialistas em várias áreas que tratam dor, por que a necessidade de uma área de atuação dentro da anestesiologia, que é o especialista no tratamento da dor? Milton, as drogas que nós utilizamos no tratamento de dor são drogas bastante potentes. E a grande maioria dos colegas não estão tão embora estejam, mas não estão tão familiarizados com o manuseio delas como nós anestesiologistas. Outro pessoal, outra área de atuação de especialidade que também mexe bastante com isso são os neurologistas. Eles mexem com drogas fortes que também são utilizadas no tratamento de dor. De tal forma que é necessário ser especialista, primeiro, por questão de familiaridade com as drogas. 2, uma segunda coisa seria que nós fazemos uma série de procedimentos dentro da anestesiologia que não é comum ou não é, digamos assim, usual dos demais colegas que fazem outras especialidades. São uma série de bloqueios, por exemplo, que é a especialidade nossa. Em função dessas coisas, falando bem resumidamente, seria mais ou menos isso. Eu só quero fazer um gapzinho aqui. Eu não trato de qualquer dor, eu trato de algumas dores. Por exemplo,
se eu quebro o braço, existe dor. Eu vou encaminhar para o especialista em dor? Não. Quem está gerando aquela dor é um osso quebrado. Quem trata desse osso quebrado é o ortopedista. E assim por diante, eu estou com apendicite, não sou eu, especialista de dor, que vou tratar daquela dor, mas é o cirurgião, e assim por diante. Quem trata a causa é o especialista, não o especialista de dor. Não sei se eu me fiz claro. Nos anos 90, se chegou a utilizar 6 toneladas de morfina no mundo. Hoje, esses cálculos chegam a 25 toneladas. O que se deve a esse aumento na utilização da morfina? Esse é um negócio muito interessante que acontece, e se a gente aprofundar um pouquinho mais, o que existe é que não é exatamente aquilo que você falou logo no início. Estudou-se mais dor, conheceu-se melhor os mecanismos pelos quais elas são produzidas, está se conhecendo cada dia mais, está se vendo que se pode tratar mais, com maior propriedade, todo tipo de dor. E a morfina seria, digamos assim, o analgésico por excelência. Se nós pegarmos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza no tratamento de dor 3 degraus. Num primeiro degrau, nós utilizaríamos drogas, tipo os analgésicos, dipirona, os AS, que tratam de dores fracas ou médias. Num segundo degrau, a codeína, o tramadol, que seriam outras dores um pouquinho mais fortes. E num terceiro degrau, num terceiro departamento, estaria a morfina, que ela trata praticamente todas as dores, principalmente as dores cruciantes, as dores muito fortes. Em função desse conhecimento é que está se usando cada vez mais a morfina. É triste saber, é triste a gente comentar o seguinte: se nós, eu estava lendo outro dia numa publicação, um folderzinho dos laboratórios, e estava mostrando. Na Dinamarca, eles usam cerca de 70 miligramas de morfina per capita, ou seja, na população toda, o volume de morfina utilizado é 70. Nós, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, cerca de 30, no Canadá, cerca de 40, 50, no Brasil nós usamos 1,78, ou seja, nós subtratamos a dor aqui no Brasil, nós tratamos pouco a dor. Felizmente, esse panorama está mudando. Em função exatamente desses novos especialistas que estão saindo, que estão se formando e que estão fazendo esse tipo de transmissão. A subutilização se deve, então, no receio dos médicos, de uma maneira geral, pela utilização de toda a classe de analgésicos. Os analgésicos, os opioides, os analgésicos mais fortes, como a morfina, vamos utilizar a morfina como padrão. Ela, mal utilizada em doses não farmacológicas, em doses não clínicas, ou excessivamente em doses muito elevadas, elas podem dar ações colaterais graves. A mais temida é a depressão respiratória. Você tem um paciente que está lá na cama com dor, se eu der uma morfina, dependendo da sensibilidade dele, eu saio do quarto, ele tem uma parada respiratória, ele pode vir a óbito em função disso. Mas se nós soubermos utilizar as doses certas, no paciente certo, com o peso certo, ou seja, nós tivermos o manejo, soubermos manejar essa droga, é o analgésico ideal para as grandes dores. Às vezes nós, com medo de termos uma intercorrência dela, ou talvez porque a gente tem medo que isso aconteça, nós às vezes privamos o nosso paciente da utilização de uma droga maravilhosa em função desse medo, que se bem usado não teria. Uma segunda coisa, isso é um pouco antigo, mas ainda permanece. Morfina produz vício. Nós utilizamos morfina em pacientes com uma série de doenças bastante graves. Eu nunca vi nenhum caso de vício nesses casos que a gente trata. Eu falo, de modo geral, o pessoal que trata dor não tem praticamente esse tipo. Existe uma série de cuidados que a gente utiliza para que não se use a morfina em determinados casos, evitando esse problema de vício. Então, nós dizemos assim, a morfina, a dor no Brasil é subtratada, em função talvez, falta um pouquinho de
de tarimba do médico e mexer com drogas fortes. E segundo, o medo. Uma terceira coisa também que às vezes, quando eu vou receitar, eu dou uma volta, mas eu ainda utilizo. Morfina, há algum tempo era igual doença maligna. Hoje a gente utiliza uma série de opioides, não precisa ser a morfina, a metadona ou outras coisas, com uma série de doenças benignas. Então essas três, vamos só para a gente empacotar, esses três argumentos talvez sejam a razão pelas quais nós temos usado um pouco a morfina aqui no Brasil. Mas está aumentando bem, viu? Nessa classificação que o doutor falava em agudas ou crônicas, existe a dor, entre aspas, do tipo psicogênica, em que não há um substrato anatopatológico, mas a pessoa refere isso ao médico ou o familiar refere? Como que fica essa classificação? Na dor, a dor assim chamada psicogênica, geralmente o paciente quando chega lá no meu consultório, ele fala assim, o doutor, essa dor não é psicológica? Não, mas o termo certo seria psicogênica. Eu vou me estender um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente ter essa noção. Suponhamos que eu tenha aqui, isto aqui é meu corpo, isso aqui é meu organismo, meu físico, isso aqui. Nós, o dia inteiro, nós conversamos com o nosso corpo. Eu sei que meu pé direito está dobrado, meu pé esquerdo está coisa, eu estou com vontade de, estou com sede, eu estou com vontade de fazer isso, enfim, eu converso com o meu corpo o tempo inteiro. Mas eu não sou só essa sensação. Essa sensação é enviada para o meu cérebro e o meu cérebro interpreta tudo isso. E nessa interpretação eu desenvolvo uma série de emoções. Vamos exemplificar. Eu vou pregar um prego na parede e esse é o exemplo que eu dou sempre para meus pacientes. Eu dou uma martelada no meu dedo. Didaticamente houve um aumento da pressão sobre o meu indicador direito, etc, etc, mas não é bem isso. Eu sinto uma dor desgraçada. E a vontade não é disso, é a vontade de etc e tal. Ou seja, me desperta uma emoção muito forte de raiva, de dor, de etc. Ou seja, uma lesão no meu corpo foi conduzida ao meu cérebro uma sensação de dor e me despertou uma emoção. Vamos inverter, para depois eu chegar onde você fez a pergunta. Eu vou sair dessa porta e um enorme cachorrão preto avança em cima de mim sem me pegar. Mas eu levo um bruta de um susto. Me dá medo, me dá horror e uma série de coisas, uma série de emoções. Ou seja, emoções muito grandes, via sistema nervoso, vai para o meu organismo agora e o meu organismo mostra o que está acontecendo. Me dá palpitação, eu fico pálido, dá sudorese, vomito, etc, etc. Onde eu quero dizer, uma lesão me desperta uma emoção, mas uma emoção também me desperta uma alteração no meu organismo. Da mesma forma que isso acontece, pequenas emoções podem ser traduzidas por dor. E essa dor, ela é real, não é fingida. E a gente chama essa dor de psicogênica, ou seja, não existe um substrato, não existe uma lesão, ninguém cortou, não existe inflamação, mas existe uma emoção que se traduziu por esse tipo de coisa que é a dor. Então essa dor existe e ela dói, não é fingimento. E eu tenho que tomar dipirona, eu tenho que fazer tratamento disso. Se eu conseguisse medir, houvesse uma mensuração dessa dor, ela mostraria que estava doendo mesmo. A outra classificação, a tradicional de dor, seria de estímulos nociceptivos e a neuropática. Seria isso. Essa a classificação dos modelos clássicos de dor? Isso. Não. Agora, quanto à temporização, ou seja, do agudo e crônica, a gente faz a divisão. Quanto à origem da dor, existe a dor da lesão. Eu quebro um braço, eu tenho inflamação, eu tenho uma batida, ou etc. Essa é uma dor que a gente chama de nociceptiva, ou seja, é uma dor do organismo que dá. E existe uma segunda dor, um segundo tipo de dor, que seria aquela quando o nervo que leva essa dor para o meu cérebro, ele está lesado. E quando existe esta lesão, eu não preciso ter nenhuma lesão no corpo, mas só o nervo não está funcionando direito, ele produz a dor. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo,
as sensações que vão deste braço, que vão para o meu cérebro. Eu tenho sensação de calor, de frio, de pressão, e todas as sensações que existem aqui passam e vão para o meu cérebro. Se eu der uma cutucada aqui, também vai para o meu cérebro. Agora imagine todo um feixe de nervos enviando para o meu cérebro sensação de calor, de pressão, de dor. Chega lá. Agora pega esse monte de fibras que estão chegando lá, mal comparando, pega todas a fiação que vão, elétrica que vão para todos os aparelhos elétricos da nossa casa. E entra um rato lá, começa a beliscar naquelas coisas, desencapar todos os fios. Você vai ligar a geladeira ou a televisão, que coisa, vai mexer na televisão, acende enfim. Existe um curto-circuito tal, por essa disfunção, por esse nervo não estar funcionando direito, alguns estímulos que normalmente seriam normais, eles agora tomam um curto-circuito e caminham como se fosse dor. A essa nós chamamos de dor neuropática. Essa é uma dor um pouquinho diferente, não adianta eu dar analgésico. Existem outras drogas, outros coadjuvantes. Esse também seria uma das razões que a gente fala do especialista no tratamento de dor. Há em toda dor, em toda lesão, existe um componente físico, mas existe também um componente dessa disfunção do nervo. Então, quando nós tratamos dor, nós temos que tratar esses dois tipos de dor. Não sei se me fiz entender. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema dor com o Dr. José Maurício Pereira Assef, médico anestesiologista, com título superior de anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo o tema dor, com a presença do Dr. José Maurício Pereira Assef, médico anestesiologista, com título superior de anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, certificado de atuação em área de tratamento de dor pela Sociedade Brasileira de Anestesia e Associação Médica Brasileira. Dr. Maurício, agora nesse último bloco, eu perguntaria, está aumentando o número de pacientes com dor? A pergunta é pertinente. Está aumentando. E a razão de que isso esteja acontecendo, por que isso esteja acontecendo, seria o seguinte: as doenças degenerativas, quase todas elas, cursam com dor. E elas aparecem a partir da idade. Quanto mais avançada, mais elas existem. E nós estamos vendo que cada vez mais a vida média do brasileiro, do ser humano, está aumentando. Então está aumentando o número de pessoas mais idosas, ou seja, o número de pessoas que sentem dor. Então está aumentando o número de dor. Mais ainda, com a facilidade de acesso aos meios de tratamento, as Unimedes, o SUS da vida, enfim, todas essas organizações, facilita com que o paciente procure mais o médico. Então, os diagnósticos, a ocorrência de fenômeno doloroso está ficando cada vez mais conhecido. Mas, respondendo a pergunta, está aumentando por razões próprias e pela facilidade que o pessoal tem de procurar um médico nesse. Antigamente eu tinha uma dor, deixa para lá, não tem jeito. Hoje quase sempre tem jeito para isso. Doutor Maurício, existem complicações do uso abusivo de analgésicos? Esse é um tema que a gente bate sempre em consultório, nos ambulatórios, do utilização do analgésico. Principalmente, como eu acabei de dizer, o paciente de idade mais avançada, ele está tendo mais dor, porque a idade dele avançou mais. Então ele está começando a tomar mais analgésico. E é sabido que não só neles, mas principalmente neles, existem alterações renais importantes com insuficiência renal. Existem alterações
gastroenterológicas de todos esses analgésicos. A gente considera a utilização de um analgésico razoável até 4 comprimidos, 5 comprimidos por mês. A gente tem, por exemplo, paciente de enxaqueca que toma 30, 35 por dia. Ou seja, se nós fizermos uma multiplicação por 30, são 900 comprimidos por mês. É uma dose excessivamente alta, que não só é prejudicial pelo efeito colateral da droga, como a própria utilização em sobredose de analgésico pode acarretar a ocorrência, por exemplo, de cefaleia, de dor de cabeça diária. Ou seja, o indivíduo toma tanto analgésico que ele, vamos explicar um pouquinho melhor, existe no nosso organismo produção de dor e o organismo tenta não ter dor. Então, nesse equilíbrio nós não temos. À medida que nós damos muito analgésico, nós tiramos vamos dizer assim, esse serviço que o nosso organismo mesmo faz de bloqueador, e ele fica, digamos assim, órfão. Então a dor aparece muito mais. Ou seja, quando você tira o analgésico, aí a dor descamba. E com a utilização muito continuada, eles vão perdendo efeito. Então tem que usar mais. E aí todas certas. Resumindo a pergunta, é pior não só para o rim, como para o fígado, como também para a própria dor, que às vezes o excesso de analgésico pode produzir esses tipos de dor. Doutor Maurício, qual a contribuição que o especialista em dor poderia nessa doença chamada fibromialgia, em que além do próprio reumatologista que poderia fazer um tratamento, e na ineficácia desse tratamento ou uma resposta parcial, o que o especialista em dor poderia contribuir nessa doença chamada fibromialgia? Milton, atualmente nós que tratamos dor, a gente preconiza um tratamento multidisciplinar. Ou seja, não sou só eu que trato, eu tenho que pensar em termos de uma equipe tratando. A fibromialgia agora está na moda. Qualquer dorzinha no corpo é fibromialgia. Mas de qualquer forma, na fibromialgia propriamente dito, que tem uma série de características que eu acho que não vem ao caso, que seria uma dor no corpo todo, em toda a musculatura, isso, a gente utiliza todos os elementos que determinam essa fibromialgia, que a gente não sabe quais sejam. A gente sabe que existe uma contribuição psicológica. A gente sabe que existe uma contribuição de vícios de postura. Contribuição, uma causa coadjuvante, infecções. Existe uma série de fatores que levam a essa fibromialgia. Vale a pena o conhecimento perfeito do que seja a fibromialgia e ver em cada paciente esse estudo, daí a necessidade da gente estudar um pouquinho mais com calma esse paciente. E saber exatamente quais são as áreas que mais estão sendo afetadas, que estão produzindo essa fibromialgia. Fibromialgia são aqueles pacientes que é uma dor crônica, que não tem nada que passe, que todo mundo já está cheio dele, que o nosso colega já manda para frente, que os parentes não aguentam mais porque só fala de dor, mas ele sofre, ele tem dor. O especialista ele tem obrigação de fazer essa pesquisa, da onde que vem essas causas, quais são os fatores. Então, vou responder a sua pergunta, vale o estudo do paciente. E o especialista é obrigado a fazer isso. É mais o vício de postura, é mais a depressão, é mais a infecção, enfim, todas essas abordagens a gente precisa ter. Ou seja, se especializar nisso aí. E com isso a gente tem um melhor resultado do que, esse paciente está me enchendo, toma um analgésico e vai embora. Além do anestesiologista com área de atuação no tratamento da dor, qual o auxílio também da acupuntura fazendo parte do tratamento multidisciplinar? Quando nós falamos que dor, a gente trata uma equipe multidisciplinar, nós pegamos todos os elementos que podem de alguma forma contribuir para que aquela pessoa não tenha dor. Eu pego, por exemplo, o ginasta, o indivíduo que faz ginástica.
eu pego o psicólogo, eu pego o acupunturista, que quando ele utiliza as agulhinhas do jeito certinho, nós temos uma liberação um despertar de analgesia, ou seja, as agulhinhas de acupuntura despertam ou exacerbam o que a gente chama de sistema analgésico central, ou seja, aquele sistema que nós comentamos agora, que impede que a gente tenha dor. Eu bato aqui, dói, daqui a pouco para, porque existe um sistema nosso que tenta fazer isso. A acupuntura faz exatamente, estimula esse sistema analgésico. E eles muitas vezes são utilizados. Por exemplo, em alguns pacientes grávidas, por exemplo, que eu não posso dar muita medicação, é excelente a utilização da acupuntura como analgésico. Mas o que a gente utiliza bastante é isso. Paciente idoso que não pode tomar isso, não pode tomar aquilo, a acupuntura muitas vezes ela utiliza e é de grande valia para esses pacientes. E a gente encaminha o paciente para o colega que faz isso aí. Além da acupuntura, feita pelo médico especializado e habilitado, também do anestesiologista na área de atuação no tratamento da dor. Papel também do fisioterapeuta e dos professores de educação física. Exatamente o que nós estávamos comentando. Os professores de educação física, com uma orientação canalizada para tratamento de dor, e para isso as fibromialgias, é excelente o efeito, a contribuição que eles fazem. Às vezes eu faço uma receita de 3, 4 medicamentos, eu aviso o paciente, pode rasgar a minha receita se você seguir o que o fisioterapeuta está te ensinando, ou o professor de educação física está te ensinando, porque isso vai te curar, isso aqui eu vou te ajudar. Essa medicação é de alguma valia, mas é muito mais importante o tratamento físico do que o tratamento medicamentoso. Sem dúvida nenhuma, a presença deles é imprescindível e é de uma valia muito grande. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e nós gostaríamos de deixar o Dr. Maurício para seus agradecimentos finais e ainda as considerações finais nesse tema dor, o que a medicina baseada em evidências pode esperar nesse tema, novos analgésicos, novas abordagens em relação a essas várias patologias. Nos parece até o presente momento que o tratamento multidisciplinar é o caminho que vai aí para o futuro dentro desse tema dor. Perfeitamente. Agradecendo então a oportunidade da gente trazer alguma coisinha que a gente tem, e a gente pode dizer que os estudos que estão caminhando, nós tivemos agora recentemente em Gramado, no último Congresso Brasileiro de Dor, uma série de doenças que nunca tiveram, que a gente não sabe como tratar essa dor, estão acontecendo uma série de medicamentos, uma série de estudos relacionados com o mecanismo da dor e outras abordagens, que estão, eu tenho a impressão que mais alguns anos nós acho que não vamos sentir dor mais, ou seja, é um pouquinho forte isso aí, mas está se progredindo muito, né, nesse terreno. Mais uma vez, agradecer a presença e ficando à disposição de vocês aí quando assim se fizer necessário. Saúde Marília debateu nessa noite o tema dor com a presença do Dr. José Maurício Pereira, ACF, médico anestesiologista, título superior de anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, certificado de atuação em área de tratamento de dor pela Sociedade Brasileira de Anestesia e Associação Médica Brasileira, ainda corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento de Anestesia da Santa Casa de Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail, anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.